Fala, gente, tudo bem? Bora pra mais um react de conteúdo totalmente excelente. Desta vez, Emílio Garcia do Blá Blá Logia, falando sobre economia, exploração do trabalho. Bora ver onde a gente vai parar. Já tem um tempo que a gente, de um campo mais à esquerda, aponta para o fato de que a riqueza, ou para a hipótese de que a riqueza do norte global, daquilo que antes era definido como primeiro mundo, era em parte, ou é em parte, mantida pelo trabalho das pessoas do sul global e pela exploração desse trabalho das pessoas do sul global. Essa hipótese não tinha uma fundamentação prática com um artigo científico tão bem sustentada, e eu digo não tinha porque não tinha até agora, tá bom? Eu sou Emílio Garcia e você está no Blablalogia, e hoje a gente vai discutir como o seu trabalho, o trabalho de você que está assistindo, é explorado e mantém a riqueza de uma parte pequena do mundo que está no norte global, naquele norte econômico dos países mais ricos, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o like. Exatamente. Não esqueça de se inscrever no canal do Emílio, Blá Blá Logia, que não é só do Emílio, tem uma galera que trabalha por lá, e é excelente, totalmente excelente. Se você, crente, que acompanha esse canal, não conhecia, vai conhecer. E não esquece também de acompanhar o nosso conteúdo aqui, curte esse vídeo, comenta, ajuda a engajar, se inscreva no canalzinho, e não esqueça de olhar também a descrição do vídeo, porque lá tem como você pode apoiar o meu trampo e a minha correria por aqui. Tudo bem? Porque são muitos trampos, muitas correrias, tudo ao mesmo tempo, e a vida é uma loucura, e a gente está tentando seguir. De todo modo, só para não perder este gancho e não fazer uma linda palestrinha também, tem coisa para a gente escarafunchar aí, Emílio. Porque pode ser que este artigo ao qual você se refere esteja numa posição de poder ou de certo privilégio dentro do âmbito acadêmico, em que será reconhecida, entre muitas aspas, por determinados pares que não dão considerações a, por exemplo, pensadores, pensadoras, produtores de conteúdo qualificado e acadêmico que são do sul global e fazem esse tipo de apontamento há muito tempo e também com artigos bastante qualificados. Mas, dependendo do lugar que você está no mundo, isso pesa. Essa semana saiu um artigo na Nature que foi avaliar a questão de trabalho e salário. Então olha que interessante, eu vou colocar a capa desse artigo aqui na tela. E o que esse artigo foi fazer foi avaliar as horas trabalhadas e o preço de hora trabalhada e quem trabalha e para onde esse trabalho é mandado e para onde essa riqueza que é produzida é mandada. Então o artigo é esse que está aqui na tela, ele está na descrição da live de hoje, e o que esses caras fizeram foi analisar o valor da hora trabalhada, quantas horas são trabalhadas, e principalmente para quem esses caras estão trabalhando, para quem a gente está trabalhando. Então, tudo que é produzido aqui, para onde essa riqueza vai, ou para onde os produtos que são produzidos vão, tá bom? Eu vou deixar o link do vídeo do Emílio, e se eu lembrar de colocar também o artigo, já no original, deixo os dois aqui na descrição do vídeo. E aí ele tenta fazer uma relação entre isso e a riqueza dos países. Então, naquele contexto de exploração que a gente vê agora, que tem gente que defende até como um neocolonialismo, a gente continua sendo uma colônia que existe para trabalhar, para produzir riqueza para quem já tem mais do que a gente. Então, que os nossos esforços não ficam aqui, eles são feitos para mandar as coisas para outros países, principalmente para países mais ricos, e ele tenta analisar isso, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho mais o contexto disso e por que esse tipo de discussão é importante, eu vou dar um exemplo anedótico antes de falar do artigo. Quando Donald Trump foi candidato à presidência dos Estados Unidos pela primeira vez, na vez que ele ganhou, uma das coisas que ele disse, uma das coisas que ele comentou, é que o sonho dele era que todos os produtos consumidos nos Estados Unidos fossem produzidos por americanos. E isso hoje virou uma coisa, então o pessoal, os seguidores do Trump tendem a comprar só coisas feitas por americanos. E o exemplo que o Trump dá, o exemplo que o Trump cita é do iPhone. Então o Trump, durante a eleição,
ele fala que o sonho dele era que os produtos da Apple, que os iPhones fossem produzidos nos Estados Unidos. E a Apple vem e fala assim, cara, isso é meio que inviável, porque se a gente for produzir iPhone nos Estados Unidos, esse iPhone vai custar 4 vezes mais caro. E a justificativa da Apple, ou o que justifica essa hipótese, ou essa ideia de que o iPhone seria 4, 5 vezes mais caro, está principalmente ligada a salário, a força de trabalho. Então, que seria inviável você produzir um iPhone e vender por X dinheiros nos Estados Unidos, se ele fosse produzido nos Estados Unidos, porque o preço seria mais caro, porque o trabalhador dos Estados Unidos, o trabalhador americano, ganha X vezes mais, ganha mais vezes do que o trabalhador dos Estados Unidos. A loucura, minha gente, é isso. O preço da força de trabalho, que nós chamamos de salário, varia sob muitos fatores. Teoricamente, uma condição bastante abstrata, a gente pode dizer o seguinte, que o valor da força de trabalho, esse preço desse salário, deveria garantir as condições de produção e reprodução da vida do trabalhador e de sua família. Isso porque, em termos bastante abstratos e gerais, esta família está produzindo a força de trabalho que vai substituir a geração anterior de trabalhadores. Então, as crianças precisam se reproduzir, precisa crescer, precisa aí continuar vivendo por um tempo relativamente saudável, para garantir a reprodução social. Então, o salário tem que garantir isso, que o pessoal não morra e volte a trabalhar no dia seguinte, e que a próxima geração de unidades de força de trabalho também esteja viável e disponível. Quando, sob determinadas lutas de trabalhadores, determinado tipo de processo de desenvolvimento econômico que rolou durante os séculos XIX e XX, que fizeram com que o custo do trabalho em determinados territórios ficasse mais alto, seja para qualificar a mão de obra, seja para você acalmar um pouco as mobilizações dos trabalhadores, trocentas coisas que estão acontecendo, no que o Emílio está chamando do norte global, ou nós poderíamos falar do centro do mercado mundial, os salários subiram e ficaram lá em cima. E aí você não tem como ficar baixando o salário que vai dar chabu. Então a ordem foi se estabelecendo e tudo mais. Já no chamado sul global, nas periferias do mercado mundial, ou seja, que não estão no centro do mercado mundial, estão nas periferias desse mercado, há critérios para a gente discutir o porquê que a gente separa dessa maneira, mas deixa para depois, ou para outra oportunidade. Os salários foram ficando mais baixos. E aí, do ponto de vista do camaradinha que quer fazer os seus investimentos como capitalista, ele fala o quê? Pô, eu quero diminuir custos, porque eu preciso extrair o máximo de lucro e capital possível. Então, se eu utilizo uma mão de obra que é mais barata, eu já diminui consideravelmente os custos. Se eu vou para uma região em que é mais fácil implementar uma industrialização, porque essa galera está querendo, e a gente vai, então, colocar lá, extrair valor, extrair recursos, diminuir um monte de custos, eu vou fazer isso. E o cara começou a fazer, porque começou a sentir que fazia sentido. Percebeu que estava ganhando dinheiro, estava fazendo money, estava aumentando capital, estava aumentando taxa de lucro, falou, pô, que movimento massa. Então as indústrias começaram a migrar de territórios centrais para territórios periféricos para continuar essa toada de extração de valor. Mas isso cria problemas, porque aí você vai estrangulando as possibilidades de trabalho no centro, né? Porque a galera aí está se qualificando, mas não necessariamente está sendo empregada. E você vai ter a dificuldade de manter esses salários lá em cima. Então você vai ter que tirar salário de algum lugar. O que a gente vai fazer para manter esse sistema relativamente equilibrado numa próxima rodada? Isso capitalista não pensa, porque o capitalista pensa como aumentar a taxa de lucro amanhã. O planejamento social passa longe desse pessoal. E aí a gente vai vendo esses problemas que estão acontecendo por aí. A indústria, tipo Apple, como ele comentou, foi para outro território, utiliza outra mão de obra, outra estrutura industrial e agora ficou defasado nos Estados Unidos. E se voltar esse aparato industrial todo para lá, fica inviável de produzir o raio do produto que eles estão querendo pelo preço que eles querem manter. Afinal, o que eles estão pensando não é no consumidor, senão no aumento e na garantia de aumento da taxa de lucro. Extrair o máximo. A resposta da Apple é uma resposta que instintivamente faz sentido. E ela principalmente faz sentido porque a gente vê que a parte dos empregos de produção eles foram migrando para esses países. E aqui a gente vai usar o termo periférico, mas entendam esse termo como uma periferia econômica global, os países de terceiro mundo, os países explorados, justamente por uma questão de
salário, direito trabalhista e principalmente exploração do meio ambiente com um custo muito mais baixo do que você veria em outros lugares. E também com recurso disponível. Afinal, no centro do mercado mundial, o pessoal destroçou as condições de produção e reprodução da própria vida, vamos dizer assim. Acabou com a vegetação local, acabou com a possibilidade de plantio, tinha terra pouca, e aí lascou-se. Inclusive, vamos aproveitar esse gancho para falar. Não tenham medo de falar centro e periferia. Centro e periferia. Do quê? Do mercado mundial. O mercado mundial ele tem um centro e estabelece suas periferias. Se tornou o centro os territórios que rapidamente se industrializaram e passaram, portanto, a decidir quais serão os rumos da produção. Então eles ficam no centro. Industrializar significa você fazer um tipo de planejamento de produção que aumenta impressionantemente a produtividade, baixa os custos dos produtos e faz com que você consiga avançar aí a seu espaço econômico para outros territórios. E aí, à medida que esses centros eles avançam, eles vão tornando os territórios à sua volta em periferias. Porque essas periferias não decidem sobre sua produção, não têm relativa autonomia para decidir, vão produzir tal coisa. O que elas fazem é ter que produzir o que o centro está demandando. Então, as periferias produzem matéria-prima, produtos de baixo valor agregado, produzem aí coisas que, dentro das chamadas cadeias globais de valor, né, que são as coisas que você vai somando uma a outra para no final ter um produto que custa X, os produtos com valor mais baixo, os mais baratos, de mais fácil extração, que não vão pesar tanto. E aí essas periferias, qual que é a característica delas? Não terem a capacidade de decidir autonomamente ou com relativa autonomia quais serão os rumos de sua produção. Ela vai ficar sempre dependente dos centros. E aí então ela se torna uma periferia, além de ser periferia do mercado, afinal ela não é industrializada, ela é pequenas manufaturas, produz matéria-prima, como nós no Brasil. Então ela fica periferia e dependente. Isso significa que ela é pobre? Não necessariamente. O Brasil, por exemplo, tem uma economia pujante. Se a gente olhasse PIB, número de PIB, ninguém come PIB, mas aí que tá. Aí tá entre as 10 economias mais poderosas do mundo, sendo periferia e dependente. Periferia porque não tem relativa autonomia aí para decidir sobre sua produção, porque tem que produzir produtos de baixo valor agregado, produtos básicos e tudo mais, não está industrializado, não tem industrialização que determina o bagulho, e ainda é dependente exatamente por esta impossibilidade, ou relativa impossibilidade, de ter um projeto de desenvolvimento nacional que o torne cada vez mais autônomo. Ficou dependente e periférico. É bom a gente ir explicando essas paradas, para não ter medo de falar, gente. É periferia mesmo, periferia do mercado mundial, o centro é industrializado. Uma outra coisa que também se discute bastante, é a ideia de que determinados tipos de trabalho teriam migrado para países periféricos e os trabalhos premium, aqueles melhores trabalhos, teriam ficado nos países do norte global, principalmente os países da Europa, Estados Unidos e Canadá, beleza? Então o que esse artigo que eu mostrei para vocês ele vai atacar é justamente esses dois caminhos. Então realmente o salário é uma questão, realmente, são três, né? Realmente, os empregos periféricos, os empregos ruins, são os que migram para a periferia, e principalmente a ideia de que se realmente a riqueza, ela migrou, ela foi direcionada para os países mais ricos. Então vamos lá, então vamos pegar esses 3 pontos. O primeiro é os empregos que estão chegando nos países periféricos, como o Brasil, como Índia, como China, como qualquer outro país que a gente pode considerar desse sul econômico global, como África do Sul ou outros países da África. Eles realmente são empregos de pouca qualidade? E o que esse artigo mostra, de maneira um pouco surpreendente para mim, mas eu não tinha essas informações, é que não. Olha que interessante essa primeira análise, esse primeiro dado que esse artigo mostra. Ele mostra que o tipo de emprego, ou seja, os empregos de engenharia, emprego de liderança, emprego de operário, eles acontecem na mesma proporção. Então, aquela ideia que a gente tinha, que a gente constrói, de que é o subemprego que está indo para o sul global, não se mostra verdade a hora que a gente vai olhar para os dados reais.
Então, a hora que você tem que construir uma fábrica de iPhone, a hora que você vai construir uma fábrica de carro no Brasil, a hora que você vai construir uma fábrica de pneu, a hora que você vai construir essas estruturas nesse sul global, o que a gente acaba percebendo é que a proporção de empregos de qualidade ou de empregos de engenharia e de empregos de operário, ela meio que se mantém. Então você não tem só a exportação desses empregos ruins para o sul global. Você tem a exportação de todo e qualquer tipo de emprego. E, portanto, a exploração de todo e qualquer tipo de emprego. Então é super importante para nós, trabalhadores, a gente começar a entender isso. O engenheiro no Brasil também é um trabalhador explorado. Ele também é um trabalhador que recebe menos do que um engenheiro nos Estados Unidos. Um médico no Brasil recebe menos do que um médico na Europa. Esses cargos existem no sul global e esses cargos também são subpagos. Eles também recebem salários menores. Então a primeira coisa bem interessante que esse artigo mostra pra gente, que esse artigo traz pra gente, é que não é só o emprego ruim que migra, é todo tipo de emprego que migra. Mas isso a gente tem que ver exatamente dentro do que a gente estava comentando, dessa mudança de orientação da produção capitalista, que em busca de aumento da taxa de lucro vai empurrar setores industriais para as periferias. Precisa fazer isso para continuar o processo de extração e de expansão. Nessa dinâmica, a gente tem que considerar uma outra coisa, que aí eu não sei se o artigo faz isso, então eu estou jogando aqui completamente como hipótese, eu posso estar completamente equivocado, ou seja, o próprio artigo pode desmentir o que eu estou comentando agora, então tem que dar uma lida lá com calma. Não fiz isso, estou acompanhando apenas o comentário do nosso querido camarada Emílio, que é o que a Vandana Shiva comenta a respeito num artigo dela, mas não só isso, o artigo ele sintetiza bem uma coisa que a Vandana Shiva sempre comenta, que é o lance de você olhar a distribuição, seja de recursos, seja desse lance dos empregos, né? A distribuição pelos territórios, para a gente poder compreender bem quais são aqueles que estão puxando e aqueles que não. Porque ao olhar sul, apenas a divisão centro-periferia, sul ou norte, dessa maneira relativamente binária, não sei se o artigo faz só dessa maneira, a gente observar quais são os territórios que se privilegiam dentro dessas disputas. Que, com certeza, majoritariamente, a gente ainda tem essa superexploração de empregos que são de serviços, baixo valor agregado e tal. Se está crescendo em mesma taxa de proporção, é porque aumentou esse investimento, vamos dizer assim, de capitais para o lado de cá, do muro que separa o centro e a periferia, mas, por outro lado, a gente também tem que ver essa distribuição para ver as desigualdades que existem dentro dessas próprias dinâmicas. E também, com certeza, o aumento aí de setores de serviços, setores subempregados, essa coisa que também rola. O que não significa que no centro também não esteja aí aumentando a oferta de subempregos e com as migrações do pessoal do sul para o centro, ou da periferia para o centro, do sul para o norte, ainda a forçação de baixa de salários para esses empregos aí que seriam considerados empregos, entre muitas aspas, inaceitáveis, né, pela classe média. E que todo tipo de emprego recebe menos nesses lugares. E por isso que eles estão aqui, por isso que esses empregos estão aqui, tá? Então, esse é o primeiro dado e é um dado bastante interessante. O segundo dado, que é um dado que vale muito a pena a gente olhar, é um dado de emprego. Então, é um dado de salário. Então esse trabalho ele foi feito de 1995 a 2021. E eles olharam as diferenças de salário. Então olha que interessante isso. Quando você olha para o sul global, a média salarial, e aí aqui vai variar, porque a gente está falando de vários locais diferentes, é de 87% a 95% menor do que no norte global. Então a gente ganha, se a gente for pegar uma média, 90% menos. E aqui tem uma coisa importante, tá? Para fazer o mesmo trabalho. A gente não tá falando que a gente ganha menos porque você tem engenheiros lá e operários aqui. A gente está comparando trabalho com trabalho. E a média do sul global é de 90% menos. Então a gente
tem os mesmos trabalhos e a gente ganha 90% a menos de quem está no norte global. A gente ganha para fazer o mesmo trabalho 90% menos do que um americano. A gente ganha para fazer o mesmo trabalho 90% menos do que o europeu em média. Qual que é o resultado disso para a economia global? Certo? Com o passar do tempo, qual que é o resultado disso para a economia? O que isso resultou? Calma, que antes da gente ver o que isso resultou, comentário importante. Tem um casal que eu esqueci o primeiro nome de ambos, porque eu decorei apenas o sobrenome, que é os Pratnaik. E eles têm um trabalho muito interessante que eu pude ler graças ao professor Parisieros, excelentíssimo professor Parisieros, durante o doutorado lá em Economia Política Mundial, que essa galera fez um trampo muito massa, os Pratnaik, que falava assim... Veja, qualquer mudança salarial para cima... nos países da periferia do mundo, nos países do chamado sul global, em nós, se a gente começar a ganhar mais, começamos a ganhar mais, subiu o salário, ficamos felizes e tal, subiu aí esse negócio, significa que esta melhora de qualidade de vida e melhora do salário será repassada para os preços dos produtos finais. E o que acontece então com os preços lá no centro, lá nos países do norte? Os preços dos produtos que serão consumidos ou utilizados na produção no centro e do norte vão ter que subir também. Eles vão repassar o custo da melhora de salário dos trabalhadores na periferia, vai refletir no aumento dos preços no norte, no centro. Quando isso acontece, inflação sobe, a classe trabalhadora é a primeira a se lascar no centro. Porque vai ter dificuldade de pagar as contas, vai ter dificuldade de continuar mantendo o padrão de consumo, o padrão de vida. Vai ficar insatisfeita e vai começar a reagir. Aí agora, pausa nessa frase aí, pausa nessa parada e vem para Bruno. Saiu Pratnaik, entra Bruno. Esse pode ser um fator importante da gente considerar essa rejeição, esse rechaço a imigrantes, esse rechaço a estrangeiros, a xenofobia, chauvinismo, nacionalismo e umas paradas tipo Trump fazendo as biruleibadas dele nos Estados Unidos dizendo América para os americanos, make America great again, traz aí de volta as indústrias para nós, só vamos comprar de gringo que nós é gringo mesmo. E essa coisa toda aí, ela vai acontecer exatamente nesse esforço e nessa percepção de que, cara, a gente precisa recuperar o padrão de vida que tínhamos. Não estamos sofrendo, tá pesando. E aí, parte da classe trabalhadora, sem qualquer consciência de classe ou mesmo consciência desse processo todo e de camaradagem com o seu pessoal do Sul, faz o quê? Reage. Fica reacionária, conservadora, nacionalista e vai lutar pelo seu próprio fiofó, não se interessando pelo fiofó alheio. Pega pio. Resultou no fato de que se você for pegar as horas trabalhadas, ou seja, o tempo que a pessoa gasta produzindo riqueza em qualquer forma que seja, mostra que 90% das horas trabalhadas são feitas por pessoas do sul global. Ou seja, se a gente for transformar isso em riqueza, 90% da riqueza, do fruto do trabalho, foi produzido pelo sul global. Só que só 21% da riqueza fica pra gente. Então eu vou repetir. Presta atenção, você que está lavando a louça nesse exato momento, você que está limpando a casa, você que está trabalhando e fazendo o correto, que é ouvindo qualquer outra coisa mais importante do que o seu trabalho, enquanto você está aqui acompanhando esse vídeo. Presta atenção, para o que você está fazendo, nesse exato momento, exceto se o seu trabalho exigir que você continue fazendo, senão põe em risco a vida de alguém. Presta atenção, porque Emílio vai repetir um dado fundamental. Você que está vendo essa live, você que é trabalhador, você que não entende que você tem que se organizar, você que não entende que essa conta não tá certa, você que não entende que o que acontece, por que a gente discute tanto trabalho, tanta divisão de riqueza, tanto sistema,
você trabalha 90% das horas e só 21% da riqueza fica onde você está. E 80%, 79% vai para fora. E o pior, mesmo esses 21% que ficam, não ficam na mão do trabalhador. Não ficam na sua mão. Então, mesmo com 79% da riqueza indo para os países do norte global, mesmo com 79% desse bolo indo para quem já é rico, já tem mais bem-estar social, já vive melhor do que você, os 21% que sobram também não ficam na mão do trabalhador. Menos do que isso fica na mão do trabalhador. Porque a gente também tem burguês aqui. A gente também tem gente que explora o seu trabalho e que fica com a riqueza que está aqui. Sacou, meu querido? Sacou, minha querida? Se organiza, saca essa maluquice. O que tem na nossa mão? Nada. Nós estamos na mão. Estamos na mão, ficamos na mão e só tem a mão. Ficou nada com nós. A burguesia nacional também pega a maior parte do bolo. E um pedacinho disso fica para você. E aí, como é que tá sendo viver com farelo? O que os autores do artigo discutem, e isso não sou eu que estou falando, não é o Emílio que está falando. O que os autores do artigo discutem é que se essa força de trabalho fosse usada para melhorar a qualidade de vida dos locais em que elas estão, e não para mandar dinheiro para fora, para deixar quem é rico mais rico, a gente teria uma desigualdade entre os países muito menor. E a qualidade de vida das pessoas que vivem nesses países melhoraria demais. Quando a gente fala que a riqueza não deveria ir para fora, quando a gente fala que o bem-estar social da Alemanha é mantido pelo seu trabalho, é disso que a gente está falando. São as suas horas trabalhadas que mantêm um sueco com uma vida boa. As suas. É a exploração do seu trabalho. O artigo está mostrando que é isso. Você mora no sul global. A qualidade de vida de quem está no norte global é mantida pelo seu trabalho, pela riqueza que você gera. E lembrando que esse camaradinho aqui, sueco, alemão, sei lá o que lá, que talvez esteja com a qualidade de vida melhor que a gente, também é um explorado e superexplorado. Porque a parte gorda e valendo dessa riqueza expropriada, tomada, apropriada, roubada, furtada, sei lá que nome que a gente vai dar, moral, ético ou econômico, não importa, pela criatura que decide sobre os rumos da nossa produção. Ou seja, o capitalista. Aquele que fala, agora a gente vai para cá, agora a gente vai para lá. Meu investimento vem para cá, meu investimento vai para lá. Se você ficou sem emprego, se sua vida piorou, problema não é meu, porque eu estou em busca do aumento da taxa de lucro. Você está fazendo com que os caras tenham uma vida melhor. Mas a culpa não é sua, é a exploração do seu trabalho. É esse sistema que é complicado. É o sistema que não funciona. É o sistema que é desenhado para deixar quem é rico cada vez mais rico e quem é pobre cada vez mais pobre. Como diriam as meninas que criaram aquele hino nacional comunista. O de cima sobe e o de baixo desce. O salário, vamos falar de salário. Salário, tá? Das pessoas do norte global aumentou de 95 a 2021 11 vezes mais que o seu. 11 vezes mais que o seu. E ainda assim, o seu subindo criou problema pra galera lá no norte. Porque é isso. Dentro da dinâmica de produção capitalista, o que importa é a extração e a garantia de aumento de taxa de lucro. Então, todo e qualquer melhora na vida de um trabalhador será repassado os custos, entre aspas, com a vida dessa pessoa, com a família e com a própria reprodução social. Afinal, garantir que o ser humano esteja vivo e que ele garanta que seus filhos e suas filhas estejam preparados para uma próxima geração de trabalhadores e trabalhadoras
É uma questão óbvia e necessária para a reprodução social, para um mínimo de sustentabilidade de qualquer sociedade. Mas quem planeja a nossa economia, que são os capitalistas, eles planejam, afinal, quando eles decidem sobre seu interesse, para onde vai o raio do investimento, para onde vai a produção, eles decidem sobre todo o sistema. Eles estão planejando as nossas vidas a partir do seu próprio bolso, porque é assim que funciona esse mecanismo capitalista desgraçado. Então, quando isso acontece, o camaradinha decide tal. Ele repassa os custos pro produto. E aí, todo mundo tem que pagar por isso quando for consumir. A inflação sobe, os custos de vida sobem e tudo mais, e qualquer alteração nesse negócio piora a vida de alguém. Não tem um mínimo de racionalidade em que, cara, talvez taxa de lucro não seja o nosso objetivo. Nosso objetivo deveria ser outra coisa. Porque já tem o suficiente para alimentar todo mundo do planeta. A gente já produz o suficiente para isso. Já produz o suficiente para todo mundo morar. Já produz o suficiente para todo mundo ficar bem. Mas o desgraçado não pode se contentar com isso. Ele tem que aumentar a taxa de lucro. A desgraça desse sistema não sabe planejar e começar a diminuir, desacelerar. É só pisa no acelerador. E aí vai queimando tudo, vai tendo fumaça para tudo quanto é lado. A gente come fumaça, a gente quase tem um treco. E tudo bem. Porque afinal, tá em busca do que, entre muitas aspas, é justo e necessário: o lucro. Para que o sistema funcione bem na competição dos mercados. Extremamente racional esse sistema aí. Você trabalha, e quem está colhendo os frutos do seu trabalho, quem colhe os frutos do trabalhador brasileiro, quem colhe os frutos do trabalho do Sul Global, não é você. Não. O iPhone é feito aqui e é vendido mais caro aqui do que nos Estados Unidos. Aqui é na China, mas tudo bem. E aí tem um monte de gente que vai falar: por que o imposto, por que isso, por que aquilo? Não, é porque você, trabalhador, é explorado para deixar quem é rico cada vez mais rico. Seja ele o burguês brasileiro, seja ele o burguês ou a sociedade do norte global. Então é isso que a gente precisa entender. É isso que esse artigo está mostrando. Ele está mostrando que é você que mantém a economia global funcionando, mas não é você, trabalhador do Sul Global, que colhe esses resultados, que colhe os benefícios econômicos disso. E quando a gente fala aqui no Blá Blá que isso não está certo, tem gente que ainda vem reclamar para defender quem explora A ou quem explora B. Defensor de Elon Musk é complicado. Defensor de bilionário é complicado. Ainda mais se morar aqui onde eu moro. Pelo amor de Deus, vizinho. Se a gente não entender que consciência de classe é importante, se a gente não entender que a gente precisa discutir esse sistema, se a gente não entender que e começar a se revoltar porque isso não é justo, a gente vai continuar sendo explorado, o sistema vai continuar existindo desse jeito, o Sul Global vai continuar paupérrimo para que o Norte Global tenha uma vida confortável. Não é justo e nem racional. Porque eu não sei se vocês sabem, fumaça não respeita a fronteira. Poluição não respeita a fronteira. Destruição de condições de reprodução da vida atacam o planeta. Quando a gente fala de globalidade do planeta, é globo mesmo, minha gente. É finito, não tem pra onde correr. Só que a racionalidade capitalista, ela não é finita, ela não pensa numa totalidade, numa globalidade do mundo, ela pensa no infinito. Ela pensa, dá pra ir pra sempre. Ela é completamente imbecil, entendeu? Ela se eterniza, ela tem uma racionalidade que nós poderíamos falar, inclusive, que deveria ser criticada do ponto de vista científico e tirar esse misticismo e esse grau mítico que tem de que dá pra sair explorando tudo e tá suave. Que isso não atinge, que uma hora a gente encontra a saída aí. Afinal, magicamente a gente vai inventar uma solução. Isso é uma estupidez, isso é irracional. Então a gente tem que considerar esses pontos. E
se você curtiu esse tipo de conteúdo, de tema, revisitar as teorias da dependência, que são produzidas não só na América Latina, mas em outros territórios do mundo também, com diferentes autores, autoras e autoras, que fazem um trampo muito massa, cara. Muito massa, muito massa, muito massa, muito massa. E que já anteciparam uma série de categorias e de maneiras pra gente poder interpretar isso. O que o negócio é que o pessoal fala, mas e os dados? E os dados? Aí o cara pega dado daqui, pega dado de lá, manda dado pra cá, encontra dado e fala, mas não foi publicado não sei onde. Não, mas esse cara aí, ele é indiano. Não, mas esse cara aí, ele é chinês. Não, mas esse cara aí, ele é... E aí vai negando, e precisa sair o bagulho na Nature, nesse desespero que a gente tá, pra gente poder falar, olha, finalmente tem dado. Pessoal caçando dado pra aqui, pra lá, e o que importava é se você tinha dado em casa. Era isso que o pessoal do Norte tava pensando. Mas se você gosta do tipo de conteúdo que a gente tá desenvolvendo, não esquece de curtir esse canal, seguir o pessoal lá do Blá Blá também, seguir o Emílio, que é fantástico o trampo que esses caras fazem, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, ver como você pode apoiar o meu trampo, e trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, minha gente!